USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. agenciadepodcast.com.br. Qual é a origem da arte? De que formas podemos conhecer intenções de pessoas que viveram na pré-história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção as pinturas rupestres, uma das formas de arte mais antigas que a humanidade já foi capaz de produzir. O meu objetivo com esse episódio é investigar como e por que os primeiros seres humanos produziram registros e quais são as principais pinturas que existem ao redor do mundo. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. As pinturas rupestres são muito mais do que imagens antigas em pedras. Elas são testemunhos do surgimento do pensamento simbólico, da capacidade de representar o mundo para além do que é meramente material. São registros das primeiras narrativas humanas, bem anteriores à escrita, à agricultura, à cidade e aos templos religiosos. Historicamente falando, as primeiras pinturas surgiram em um período que chamamos de Paleolítico Superior, há mais de 40 mil anos, e aparecem em praticamente todos os continentes. Durante muito tempo, se acreditou que os seres humanos do período Paleolítico eram completamente ignorantes, quase selvagens, preocupados apenas em caçar, comer e sobreviver. Quando as primeiras pinturas foram descobertas, muitos especialistas se recusaram a aceitá-las como verdadeiras. Era impensável que o tido Homem das Cavernas pudesse produzir imagens tão sofisticadas. A resistência da ciência à arte rupestre era, na verdade, uma resistência à ideia de que a imaginação e a simbologia fazem parte do início da trajetória humana e não o seu fim. Uma coisa bem interessante a respeito dessa arte, e que eu vou detalhar ao longo do episódio, é que o que foi registrado, em geral, eram imagens do cotidiano das pessoas. O que aparece são animais, mãos humanas e alguns símbolos enigmáticos. E isso tem levado muitos estudiosos a sugerir que essas pinturas não fossem apenas decorativas, mas rituais, mágicas e espirituais. O historiador e antropólogo Jean Clotes, um dos maiores especialistas em arte rupestre, afirmou o seguinte, abre aspas, "A arte paleolítica era parte integrante de um mundo espiritual. Ela não era feita para ser vista por todos, mas para ser usada em ritos de passagem, caçadas mágicas ou contatos com o mundo invisível." Fecha aspas. A existência desse aspecto simbólico das pinturas nos obriga a rever muitas certezas que temos sobre o que é cultura, religião e comunicação. O gesto de pintar uma parede para esses grupos ancestrais talvez fosse uma forma de se conectar com os animais, os ancestrais ou com o sobrenatural. Mas existe também um outro lado, o da comunicação entre grupos, da transmissão de conhecimento, da memória coletiva. O antropólogo David Lewis Williams defende que as pinturas são, acima de tudo, linguagem visual, um sistema de sinais compartilhados usados para ensinar, narrar e preservar informações importantes sobre o território, os ciclos da natureza, os perigos e os mitos fundadores. Assim, as pinturas rupestres estão no limiar entre a arte e a linguagem. São o primeiro indício de que o ser humano não vive apenas no presente, mas cria símbolos para ligar o passado, presente e futuro. As pinturas rupestres existem há dezenas de milhares de anos, mas foi só no final do século XIX que o mundo ocidental passou a reconhecê-las como parte da história humana.
Até então, a ideia predominante era que a arte, como manifestação da inteligência e da sensibilidade, era uma característica dos povos tidos como os civilizados, e não dos chamados primitivos. O marco simbólico dessa virada foi a descoberta das pinturas na caverna de Altamira, na região da Cantábria, norte da Espanha. Em 1879, o arqueólogo amador Marcelino Sanz de Saltuola, ao explorar uma gruta com a sua filha Maria, se deparou com um teto de uma galeria coberto por imagens de bisões em tamanho natural, em tons de vermelho e preto, alguns em perspectiva, com uma técnica que sugeria até volume e movimento. Maria teria sido a primeira a notar as figuras no teto, enquanto seu pai olhava ao chão. Saltuola publicou as suas descobertas em 1880, sugerindo que aquelas imagens haviam sido feitas por homens pré-históricos. Mas a sua hipótese foi recebida com ceticismo pela comunidade científica europeia. O principal argumento contra ele era de natureza ideológica. Como poderia um homem das cavernas ter sensibilidade artística? Seria isso uma fraude moderna? O prestígio da ciência francesa no período fez com que o trabalho de Saltuola fosse descartado como erro ou charlatanismo. O arqueólogo francês Émile Cartaillac, um dos mais influentes da época, chegou a escrever que, abre aspas, a arte verdadeira não poderia ter sido criada por selvagens, fecha aspas, em um julgamento mais moral do que científico. A humilhação pública levou Saltuola ao esquecimento da academia, e ele morreria em 1888 sem ver a sua descoberta reconhecida. Foi só 2 décadas depois, com novas descobertas da arte rupestre na França, que a visão da comunidade científica começou a mudar. Em 1895, foram encontradas gravuras e pinturas em cavernas como Fonte de Gaume e Les Combarelles, que ficam no Vale do Dordogne. Essas imagens tinham as mesmas características de Altamira, animais em movimento, símbolos geométricos e camadas de tintas sobrepostas. Diante das semelhanças das novas descobertas, se tornou impossível negar a autenticidade do achado espanhol. Em 1902, Cartaillac reconheceu publicamente o seu erro em um artigo intitulado Mea Culpa de um Cético, onde pedia desculpas ao Saltuola e admitia que os homens pré-históricos fizeram arte. Era o início de uma revolução científica. A história, a arqueologia e a arte nunca mais seriam as mesmas. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. The McDonald's Snack Wrap is back. You brought it back. Ranch Snack Wrap. Spicy Snack Wrap. You broke the internet. For a snack. Snack Wrap is back. Ba-da-ba-ba-ba. A partir desse ponto, as cavernas passaram a ser vistas com outros olhos. Em 1940, 4 adolescentes franceses encontraram por acaso a entrada da caverna de Lascaux, considerada até hoje a Capela Sistina da pré-história. As paredes e tetos continham mais de 600 pinturas e 1.500 gravuras, com cenas de cervos, touros, cavalos, além de símbolos enigmáticos. O uso da cor, da linha e da sobreposição em Lascaux impressionou não apenas os arqueólogos, mas também artistas modernos como Picasso, que teria dito após visitar uma réplica da caverna: "Não inventamos nada". Outro sítio arqueológico interessante é a caverna de Chauvet, descoberta em 1994, também na França. As imagens de leões, rinocerontes e cavalos, feitas há mais de 30 mil anos, demonstram não apenas habilidade técnica, mas também intenção estética e simbólica. Algumas figuras têm sombras, outras parecem estar em movimento, o que levou muitos especialistas a falar em pré-animação. Essas descobertas mudaram não apenas o que sabíamos sobre a arte, mas sobre a própria natureza da humanidade paleolítica.
O homem das cavernas deixou de ser visto como um ser brutal e mudo, e passou a ser conhecido como alguém capaz de pensar, simbolizar e expressar. Como afirma o arqueólogo Jean Clotes, abre aspas, essas imagens são tão antigas quanto o próprio pensamento simbólico, e talvez o tenham inaugurado. Fecha aspas. A arqueologia do século XX e XXI se aprofundou nesse caminho. Descobertas na África, Ásia e América reforçaram a tese de que a arte rupestre não era algo que acontecia apenas na Europa, mas um fenômeno global. Hoje, com a ajuda de técnicas como o carbono 14, a espectroscopia de pigmentos, fotogrametria 3D e datação de estalactites, os arqueólogos conseguem estimar com mais precisão a idade das pinturas e entender o ambiente em que foram feitas. Mesmo assim, ainda podemos fazer perguntas como o que motivava exatamente esses humanos antigos? Como decidiam que iam pintar? Que rituais cercavam essas atividades? É provável que a resposta nunca venha, mas é possível analisar diferentes aspectos desse tipo de arte para, quem sabe, nos aproximarmos da solução de muitas dessas dúvidas. Ao observar uma pintura rupestre, o primeiro impacto visual pode nos fazer esquecer o quanto ela é um feito técnico. Os artistas do Paleolítico e do Neolítico não tinham pincéis modernos nem luz artificial e tampouco tintas industrializadas. Mesmo assim, conseguiam criar composições complexas, com uso refinado de cor, profundidade e textura. As cores mais comuns eram naturais, extraídas de minerais como o ocre, que era o vermelho e amarelo, o manganês, que é o preto, o carvão vegetal e argilas. Para conseguir tons mais vivos ou resistentes, eles misturavam esses minerais com água, gordura animal, saliva, sangue ou seiva de plantas, criando uma tinta pastosa, que podia ser aplicada de várias maneiras. A técnica de aplicação também era variada. Em algumas cavernas é possível ver impressões digitais, indicando que os artistas usavam os próprios dedos como instrumento. Em outras existem vestígios de pincéis simples, feitos com pelos de animais, fibras vegetais ou penas. Um dos métodos mais fascinantes é o sopro do pigmento, onde o artista colocava o pó na boca ou em um tubo e o soprava contra a parede, muitas vezes com a mão apoiada sobre a rocha, criando o que chamamos de estêncil de mão. Em alguns sítios arqueológicos, como em Lascaux, existe o uso criativo do relevo natural da rocha, aproveitando os poros e ondulações para criar volume nos corpos dos animais. Beleza, mas o que os seres humanos pré-históricos escolhiam retratar? A resposta, em geral, é aquilo que os impressionava, os ameaçava ou os transcendia. Em praticamente todos os sítios arqueológicos de arte rupestre, há uma predominância de animais: bisões, cervos, cavalos, javalis, felinos, peixes, aves e outros. Mas nem todos os animais aparecem com a mesma frequência. Os mais representados costumam ser os mais perigosos ou os mais desejados para a caça. Esses animais foram pintados em grupo, em movimento, às vezes em cenas de caça, mas raramente de forma literal. Existe uma espécie de estilização, tá ligado? Em muitos casos, é possível perceber que a figura foi sobreposta a outras anteriores, como se o ato de pintar fosse mais importante que o resultado. Algumas cavernas revelam múltiplas camadas temporais, sugerindo que as imagens eram atualizadas ou revisitadas por diferentes gerações. Além dos animais, há figuras humanas, mas em número muito menor. Quando aparecem, geralmente não possuem rosto. Algumas parecem dançar, outras empunham armas, outras estão envolvidas em cenas que sugerem rituais. Também existe o que os arqueólogos chamam de figuras híbridas ou teriomórficas, que são misturas de humano com animal, que podem representar xamãs, deuses ou espíritos. Um outro tipo muito comum eram os símbolos abstratos: espirais, grelhas, pontos, linhas em zigue-zague, retângulos e cruzes. Esses símbolos ainda não têm interpretação consensual entre os especialistas, mas parecem seguir padrões repetitivos e podem ter servido como marcadores de território, códigos tribais ou elementos de linguagem próprios. Como destaca o arqueólogo David Lewis Williams, esses signos, abre aspas, não são aleatórios. Eles obedecem a um vocabulário visual que se repete de caverna em caverna. Fecha aspas. Em alguns sítios arqueológicos, os temas também parecem refletir eventos climáticos, ciclos lunares, padrões de migração ou mitologias locais.
A pergunta que move arqueólogos e historiadores há mais de um século é o seguinte: por que os primeiros humanos faziam essas pinturas? A resposta ainda não é definitiva, mas as teorias são muitas e revelam muito sobre como entendemos arte, espiritualidade e a capacidade da inteligência humana. Uma das interpretações mais antigas é a do simbolismo mágico, proposta por Henri Breuil no início do século XX. Segundo ele, as pinturas seriam parte de rituais de caça. Desenhar o animal seria uma forma de controlar o seu espírito, para garantir sucesso e proteção durante a caçada. Essa teoria perdeu força com o tempo, mas deixou a semente da ideia de que essas imagens tinham função espiritual. Outra linha forte é a do xamanismo. Estudiosos como Jean Clotes e Lewis Williams sugerem que as cavernas eram locais de acesso ao mundo espiritual, e as pinturas eram representações de visões alteradas de consciência. Para eles, o ambiente escuro, o uso de substâncias psicoativas, as figuras híbridas e os símbolos abstratos compõem uma forma de arte compatível com práticas xamânicas. Existem também interpretações sociológicas, que veem as pinturas como forma de reforçar coesão tribal, transmitir conhecimento e ensinar regras sociais. Os desenhos funcionariam como manuais visuais sobre o comportamento esperado, além dos perigos do ambiente e os valores do grupo. Mais recentemente, com o apoio da neurociência e da antropologia, surgiram hipóteses de que as formas abstratas são resultado de experiências neurológicas universais, como aquelas vividas em estados de transe ou epilepsia. Assim, a arte rupestre seria ao mesmo tempo espiritual e biológica. Independentemente da teoria adotada, o ponto comum é que as pinturas rupestres não eram decoração. Elas eram práticas sociais, culturais e espirituais. Eram talvez o primeiro esforço humano de capturar o invisível, de tornar compreensível o mistério da vida. E nesse sentido, elas não estão distantes da arte moderna, que também busca um sentido onde não existem palavras. Pessoal, eu já quero falar mais sobre arte rupestre, sobre os locais que elas foram descobertas e as suas características. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre simbolismo, técnicas, arte, interpretação e sobrevivência. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, eu tô passando aqui rapidinho porque eu tenho uma ótima notícia pra você que curte meu trabalho. Eu acabei de lançar um canal no YouTube, senhores. O canal se chama História com Prof. Vitor Soares e toda sexta-feira tem um vídeo novo do quadro do canal chamado História em 10 Minutos. É isso mesmo, você que gosta do História em Meia Hora, você provavelmente vai gostar do História em 10 Minutos. Eu fiz um grande resumão no estilo que você que me acompanha conhece bem, né? A diferença é que lá eu tive o apoio visual dessa vez, né? Eu pude colocar imagem, vídeo, tem a minha cara falando, tem a minha fuça. Então, até pra você que é curioso e quer saber como que é a minha cara, vai lá no YouTube e confere. Eu sou feio, mas eu sou limpinho, gente. Eu tô muito animado com esse projeto, então eu quero te pedir essa ajuda, tá bom? Vai lá no canal, o link tá na descrição desse episódio, curte os vídeos, comenta qualquer coisa, bota um emoji, aquela palminha, tá ligado? Comenta aquela palminha, tá ótimo. Se inscreve, obviamente, tá bom, gente? Eu quero muito que dê certo, então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero vocês no meu canal no YouTube, o História com Prof. Vitor Soares. Toda sexta-feira tem vídeo do História em 10 Minutos. O link tá na descrição. Valeu, gente! Abre aspas. As cavernas não eram apenas locais de refúgio. Eram portais entre mundos, o visível e o invisível, o humano e o animal, o natural e o sobrenatural. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo arqueólogo Jean Clotes a respeito da simbologia envolvida tanto na arte rupestre quanto nas cavernas em que muitas delas foram produzidas. É preciso lembrar que a arte rupestre não foi um fenômeno isolado. Ela surgiu em diferentes continentes, em épocas variadas e com estilos próprios. Quando falamos de pré-história, sabemos que a África é considerada o berço da humanidade, e não é surpreendente que ela também seja o berço da arte simbólica. Algumas das mais antigas evidências de representação gráfica vêm do continente africano,
desafiando a ideia de que a arte rupestre surgiu na Europa. Um exemplo fundamental é a Caverna de Blombos, na África do Sul. Ali, arqueólogos encontraram placas de ocre com padrões geométricos entalhados, datadas de 75 mil anos atrás. Mesmo que não sejam pinturas em si, esses entalhes revelam o pensamento simbólico. Outro destaque é a região do Saara, onde existe um conjunto de pinturas e gravuras, especialmente no Tassili Nager, no sul da Argélia. Esse sítio, que é um patrimônio mundial da Unesco, possui milhares de imagens que foram feitas entre 6000 a.C. ao ano 1000 a.C., representando não apenas animais selvagens, mas cenas de dança, rituais, agriculturas e até figuras vestidas, sugerindo uma vida social complexa. Já a Europa concentra alguns dos sítios mais famosos e bem preservados de arte rupestre. Foi aqui que o mundo ocidental, entre aspas, descobriu a arte pré-histórica, primeiro com Altamira na Espanha, depois com Lascaux e Chauvet na França. A caverna de Lascaux, descoberta em 1940, tem mais de 600 pinturas de animais e símbolos, datadas de aproximadamente 17 mil anos atrás. Mais antiga ainda é a caverna de Chauvet, descoberta em 1994, com mais de 32 mil anos. Ela representa leões, rinocerontes, ursos e cavalos pintados com um incrível nível de detalhes. Segundo Jean Clotes, que liderou a pesquisa em Chauvet, abre aspas, não há dúvida de que essas imagens tinham valor ritual. Elas não foram feitas para decorar, mas para comunicar com o invisível. Fecha aspas. A Ásia, com sua enorme diversidade cultural, também abriga uma rica tradição de arte rupestre. Um dos achados mais surpreendentes aconteceu recentemente na ilha de Sulawesi, na Indonésia, em uma caverna chamada Lang Bulu Sipong, onde pesquisadores descobriram em 2019 uma pintura datada de 43,9 mil anos atrás, considerada a mais antiga cena narrativa conhecida. A imagem mostra caçadores humanos com cabeças de animais enfrentando um javali e um búfalo. Essa composição complexa sugere mitologia, rituais e talvez crenças xamânicas, muito antes do surgimento das grandes religiões organizadas. No sul da Índia, regiões como Madhya Pradesh e Chhattisgarh abrigam milhares de pinturas feitas entre 10.000 e 3.000 a.C., com cenas de dança, caça, animais e símbolos. Os aborígenes australianos mantêm até hoje práticas artísticas conectadas aos seus ancestrais, muitas delas preservadas em cavernas e rochedos ao longo de milênios. A arte rupestre aborígena é dividida em estilos diversos, mas um dos mais conhecidos é o estilo raio-x, onde se desenham os órgãos internos de animais e humanos, revelando uma visão espiritual do corpo e da natureza. Essa técnica aparece em locais como Kakadu, no norte da Austrália, com pinturas datadas de até 20 mil anos. Outro exemplo impressionante é o sítio de Murujuga, na Austrália Ocidental, com mais de 1 milhão de gravuras rupestres, petroglifos, alguns com mais de 40 mil anos. Essas imagens incluem figuras humanas, peixes, cangurus e símbolos sagrados. Para os povos aborígenes, essas imagens fazem parte do tempo do sonho, uma cosmologia que conecta o passado mítico à existência presente. Assim, a arte não era apenas visual, era uma forma de manter viva a conexão com os espíritos, os ancestrais e a terra. As Américas também guardam um impressionante acervo de arte rupestre, espalhado do Alasca à Patagônia. Na Argentina, a Cueva de las Manos, que é a Caverna das Mãos, é um grande ícone. Datada de cerca de 9 mil anos atrás, ela apresenta centenas de mãos humanas, criadas com a técnica do sopro. As mãos parecem flutuar nas paredes, algumas completas, outras com dedos dobrados, talvez em códigos ou sinais. Na América do Norte, pinturas na região do Arizona, Utah e Califórnia mostram cenas de caças, rituais, símbolos solares e figuras antropomórficas. Os povos Anasazi e Hopi, entre outros, usavam a arte rupestre como forma de registrar eventos, mitos e rotas. O Brasil guarda em seus sítios arqueológicos alguns dos mais ricos e surpreendentes registros da arte rupestre em todo o mundo. São milhares de figuras, marcas, signos e cenas que testemunham a presença de grupos humanos milenares no território que hoje chamamos de América do Sul. E no centro dessa descoberta está uma mulher, a arqueóloga franco-brasileira Nied Guidon.
Eu quero falar mais sobre a sua biografia e a sua trajetória em um episódio exclusivo para os apoiadores lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você pode ouvir esses episódios exclusivos aqui mesmo no Spotify, beleza? Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, no Brasil, além da Serra da Capivara, que foi o local de trabalho da Nied Guidon, existem registros rupestres em Minas Gerais, Goiás, Bahia e Tocantins, mostrando que o território brasileiro foi habitado por grupos diversos com expressões simbólicas próprias, muitas delas ainda sendo estudadas. Em Minas Gerais, o Parque Estadual do Peruaçu exibe paredões com figuras de animais, mãos e seres híbridos, além de formações geológicas impressionantes. Em Goiás, o Parque Arqueológico da Serra das Araras revela painéis com pinturas humanas e símbolos geométricos, datados de aproximadamente 9.000 anos. Na Bahia, o Parque da Serra das Paridas, em Lençóis, é um outro exemplo da arte rupestre associada a sítios cerimoniais. O estado do Tocantins também abriga cavernas com registros simbólicos, e na região sul do Brasil, há sítios com inscrições rupestres atribuídas a tradições mais recentes, associadas a grupos indígenas já nos últimos milênios. Essa diversidade de registros mostra que diferentes grupos humanos ocuparam o território brasileiro ao longo de milênios, cada um com as suas linguagens visuais e práticas culturais. O Brasil é, portanto, um dos maiores acervos da arte pré-colombiana do mundo, embora ainda seja subestimado por muitos arqueólogos. Apesar de sua riqueza histórica, os sítios de arte rupestre no Brasil enfrentam enormes desafios de preservação. A falta de investimentos em arqueologia, a precariedade das instituições locais e a fragilidade das políticas públicas tornam esses patrimônios extremamente vulneráveis. Na Serra da Capivara, por exemplo, o parque chegou a sofrer com fechamentos, saques, vandalismo e abandono institucional. Nied Guidon e sua equipe precisaram lutar por décadas para manter a pesquisa, a conservação e a educação ambiental na região. O projeto da Fundação Museu do Homem Americano, criado por ela, é hoje um dos poucos centros de excelência em arqueologia no país, mas sua existência depende de doações e o financiamento é bastante irregular. Além disso, existe o risco de erosão natural, mudanças climáticas e pressão urbana, que ameaçam os sítios com deslizamentos, incêndios e poluição. A ausência de sinalização, vigilância e políticas educativas também contribui para a degradação desse patrimônio. Mesmo assim, a arte rupestre brasileira resiste. Ela sobreviveu por milênios às mudanças culturais e ao esquecimento. Hoje ela precisa ser reconhecida como memória viva da humanidade, não apenas pela sua antiguidade, mas por sua capacidade de nos conectar com o que há de mais essencial em nós, o desejo de criar e registrar. Ao longo de milênios, o ser humano desenvolveu ferramentas, construiu cidades, atravessou oceanos, escreveu tratados e ergueu templos. Mas antes de tudo isso, houve um gesto inaugural. Alguém em uma caverna silenciosa molhou os dedos em pigmento e desenhou um animal, uma mão, um símbolo. Foi ali que começou algo que nos diferencia profundamente das demais espécies: a capacidade de transformar o mundo visível em significado. As pinturas rupestres não são apenas vestígios de uma época distante, são testemunhos da condição humana em sua forma mais primitiva e, ao mesmo tempo, mais essencial. Se hoje admiramos essas obras, é porque elas dizem respeito a todos nós. Elas não pertencem apenas aos arqueólogos, museus ou instituições científicas. Elas pertencem ao nosso imaginário coletivo e são um lembrete de que nós somos herdeiros de uma longa linhagem de criadores de sentido e de arte. O impacto das pinturas rupestres na ciência também foi muito grande. Elas forçaram a arqueologia a abandonar o mito do homem primitivo e reconhecer que a inteligência simbólica, a estética e a espiritualidade são tão antigas quanto o fogo. Como aponta o arqueólogo francês Jean Clotes, abre aspas, as cavernas pintadas não são apenas lugares antigos, são santuários da mente humana, monumentos daquilo que nos torna humanos. Fecha aspas. Além disso, as pinturas nos convidam a pensar sobre o tempo. Enquanto nossa cultura valoriza a velocidade, a atualização e o esquecimento, a arte rupestre nos lembra de que há algo poderoso na permanência. Aquela linha traçada há 30.000 anos sobreviveu à erosão, guerras, mudanças climáticas e gerações.
Talvez ela sobreviva a nós também. Mas como vimos, esse legado não está garantido. O desmonte das políticas culturais, o desinteresse institucional, a destruição ambiental e o avanço da ignorância são ameaças reais à memória rupestre. Preservar essas imagens não é apenas um dever arqueológico, é um compromisso ético nosso com o passado e com o futuro. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Pré-História, o segundo se chama Indígenas Brasileiros, e o terceiro episódio se chama Pré-História do Brasil. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos em pinturas rupestres, estamos falando de manifestações artísticas produzidas pelos primeiros grupos humanos, em paredes de cavernas, rochas e abrigos naturais, datando de dezenas de milhares de anos atrás. Consideradas uma das mais antigas formas de expressão cultural da humanidade, essas pinturas surgiram no período paleolítico, embora exemplos posteriores também existam. Os registros mostram cenas do cotidiano, como caçadas, rituais, danças, além de figuras de animais e seres humanos. As imagens eram feitas com pigmentos naturais, como carvão, argila e óxidos minerais, misturados a gordura ou água, aplicados com os dedos, pincéis rústicos ou até mesmo soprados. Locais como as cavernas de Lascaux na França e Altamira na Espanha são exemplos mundialmente famosos dessas obras. Acredita-se que as pinturas não tinham apenas função decorativa, mas possuíam significados religiosos, mágicos ou simbólicos, relacionados à sobrevivência e às crenças espirituais. Algumas teorias sugerem que elas eram parte de rituais de caça, representações de mitos ou tentativas de comunicação. Essas expressões revelam a capacidade abstrata e simbólica dos primeiros seres humanos e ajudam os arqueólogos a entender melhor as suas sociedades, modos de vida e visões de mundo. As pinturas rupestres são testemunhos valiosos da sensibilidade artística e da complexidade cultural das primeiras civilizações humanas, mostrando que interpretar diferentes tipos de arte como superiores ou inferiores é algo completamente equivocado, mesmo que muitos grupos usem disso para reforçar diferentes tipos de racismo, onde as ideias do chamado darwinismo social, que predominou na Europa principalmente durante o século XIX e parte do século XX, hierarquizou as culturas e as artes como as europeias sendo superiores e as africanas, asiáticas e até americanas sendo inferiores. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora. O link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos. Já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de História do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu! História em Meia Hora! This episode is brought to you by Bluehost. You might not be a tech genius, but you want the website for your business to crush it.
Thankfully, Bluehost makes it easy. Customized, optimized, and monetized. Everything exactly how you want with AI. Your site can be up within minutes, and the search engine tools even help you get more site visitors. Whatever your passion project is, set it up with Bluehost. With their 30-day money-back guarantee, what have you got to lose? Head to Bluehost.com to start now.